Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Todos felizes com Jesus. Glória a Deus. Muito bom termos liberdade para adorarmos e louvarmos o Senhor. Sou muito grato a Deus por podermos estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa noite, para podermos engrandecer o nome de Jesus, para podermos falar um pouco sobre o que Ele tem feito sobre nossas vidas e daquilo que Ele vai fazer ainda por nós. Sou grato ao Senhor porque você se deslocou da sua casa e por fé pôde estar aqui conosco nessa noite. Sou grato ao Senhor por você que está online nos assistindo. Que o Senhor possa te pegar na sua casa, possa falar ao seu coração, possa trazer as boas novas dele sobre a sua vida. É um culto do Point Jovem, com a coordenação dos adolescentes da nossa igreja. Somos gratos a Deus porque temos uma turma animada, os adolescentes que participam. Nós tivemos aí hoje os adolescentes participando do louvor. E eu tenho sido muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem destravado vidas nesse tempo. E o Senhor me deu uma palavra para esses dias, que eu queria compartilhar com os irmãos, que está lá no 2 Samuel. Como o tempo é curto, eu não vou ler o texto todo, mas nós vamos ler 2 Samuel 12. Que diz assim: então Natã foi para sua casa. Amém? Só isso. Calma que vai dar certo. Amém? Você pode ficar sentado, pode ficar à vontade. Esse texto, 2 Samuel 12, conta a passagem que o profeta Davi, que o profeta Natã confronta Davi a respeito do seu pecado. Mas eu queria contextualizar um pouco sobre a história de Davi, para que você entenda a mensagem que Deus quer transmitir ao seu coração nessa noite, algo que Deus falou comigo profundamente. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Todos creem? Assim diz a palavra do Senhor, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta o ungiu a rei, ele soube esperar o seu tempo, o tempo que o Senhor o levantaria a rei sobre Israel. Mais tarde na sua caminhada, ele seguiu todos os processos de Deus para chegar até o trono, sem pular nenhum degrau. Porém, quando Davi chega ao trono, em época de guerras, onde os reis estavam à frente das batalhas, guerreando, junto ao seu exército, buscando as vitórias para o seu reino, Davi estava no alpendre da sua casa, e ele avista a mulher de Urias, no alpendre, uma mulher bela, e Davi deseja aquela mulher, coabita com ela e entra em pecado. Mas naquele tempo havia um homem chamado Natã, que era um profeta que andava sobre Israel, um homem ungido por Deus, que tinha liberdade na palavra. E Natã, sabendo daquela situação que tinha ocorrido, de tudo que Davi fez, ele pediu que Urias viesse da frente de batalha, para que ele tivesse um tempo com a sua esposa e encobrisse o seu pecado. Urias, sendo um homem fiel à sua equipe de batalha, aos homens que estavam com ele na guerra, Urias não teve nenhum relacionamento com aquela mulher e voltou para a batalha. E na sua volta, Davi dá a ele uma carta, recomendando que se colocassem ele à frente da batalha para que ele fosse morto. E com isso, Davi assume a esposa de Urias, tem um filho com ela, e Natã o confronta sobre o seu pecado. Quero dizer aos jovens e adolescentes que estão aqui conosco nessa noite, que eu creio em um novo tempo sobre a igreja, um novo tempo sobre a igreja brasileira. Por muito tempo a nossa igreja foi coberta por ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-não sei o quê. A nossa liderança cheia de pessoas que são ex-alguma coisa. Mas o Espírito Santo de Deus está direcionando para novos jovens, novos adolescentes, que são não são ex em nada, mas são adoradores por excelência. São amantes de Jesus e odeiam o pecado. Sabe, irmãos, nosso testemunho é bonito, né, Tatão, pastor Davi, nós que estamos aqui mais velhos. Sabe, Deus fez coisas grandes por nós. Mas eu creio que tem pessoas se guardando, tem jovens se guardando para o casamento, adolescentes se guardando para o casamento, e que vão ter filhos que vão experimentar mais do Senhor já
na criança, no adolescente, vai chegar já à fase adulta, temente e com amor sobrenatural do Senhor. É muito bom quando descobrimos o amor do Senhor, já na meia-idade, que é o meu caso, mas é muito melhor quando já nascemos aos pés do Senhor. E a gente tem uma geração aqui que a gente tem visto crescer no Senhor, tem Reinaldinho, Amanda, Lívia, Alexandre, a turma, os filhos do pastor. Josiel, né, é um exemplo de alguém que não é ex de nada, graças a Deus, né, Cris? Mas é um cara que está aí, firme com o Senhor. Eu creio, Alexander, Lívia, a turma que está aí, todos os jovens. Desculpe se eu não citei alguém, irmãos. Mas creio que tem uma geração que é apaixonada por Jesus. E vai ser conhecida pelo amor que tem por Jesus, pela paixão que tem por Jesus. Sabe, eu não estou tirando o que Deus fez nas nossas vidas, não estou rejeitando o que Deus fez por aqueles que foram alcançados na caminhada. Mas eu quero te chamar para um despertamento, para você que é pai, para você que é jovem, para você que é adolescente, que é tempo de estarmos mais junto ao Senhor. É tempo de começarmos a ver que se levanta uma geração que busca o Senhor em excelência. E o que tem essa palavra a ver com isso? Eu quero te dizer que Davi era um homem que tinha todos os preceitos do Senhor. E eu coloquei um tema nessa mensagem quero dizer para vocês, que chama Quando a Conta Chega. E nesse dia a conta chegou para Davi. Sabe, meus irmãos, quando a gente se desloca de uma vida em Cristo, de uma vida de comunhão com o Senhor, e entra no pecado, a conta vai chegar para nós pagarmos. E nesse dia a conta chegou para Davi. Não pense você que você vai ficar acumulando pecado na sua vida, dia após dia, acumulando erros e falhas, julgando no cantinho, escondendo para cá e para lá, e que um dia essa conta não vai chegar na sua porta. Um dia a conta chegou na minha porta e eu paguei por ela. Um dia a conta chegou na minha porta e eu paguei por ela, e pago até hoje pela conta dos meus pecados. Você que é adolescente, que é jovem, que ainda tem tempo de repensar a sua vida, tem tempo de redirecionar a sua vida, de abandonar a prática do pecado, de abandonar os erros do dia a dia e se embrenhar numa vida de adoração ao Senhor, de comunhão com o Senhor. Eu te digo que essa noite é o tempo de você se redirecionar. Muitas pessoas se perderam na pandemia, muitas pessoas perderam a essência. A gente tem ouvido muitas notícias de irmãos amados que estão fora dos caminhos do Senhor nesses dias. Eu tive em Patinga semana passada e fiquei sabendo de muitas pessoas que caminharam comigo lá na temporada que eu estava na cidade, que não estão mais aos pés do Senhor e estão novamente no pecado. Davi, quando chegou a sua conta, Davi não se acovardou, ele não rasgou a fatura. Para quem tem cartão de crédito, para quem recebe conta, quando chega a fatura que a gente gasta além do que é o necessário, além do que a gente pode pagar, não é difícil. Quando a gente compra alguma coisa que a gente não consegue pagar, não é difícil. Nós vamos passar por um tempo de dificuldade para acertar aquela conta. E assim é com o pecado, meu irmão. Quando a gente peca, quando a gente decide viver uma vida de pecado fora daquilo que o Senhor tem para nós, escondendo os pecados, juntando aquilo numa fatura, ela um dia vai fechar e nós vamos pagá-la. Um dia o Senhor vai enviar um Natan na sua vida, que vai apontar o seu pecado e vai te entregar a conta. E vai te entregar a conta. E eu oro a Deus que surja Natãs na sua vida, discipuladores, homens, mulheres de Deus, que tenham a coragem de Natan, para poder, pela direção do Espírito Santo, apontar o dedo para a sua vida e levar uma correção ao seu coração. E o que me traz de alegria nessa história de Davi, que Davi sendo rei, sendo um homem segundo o coração de Deus, mas também sendo um pecador, Davi nos mostra aqui um exemplo de humildade, de temor e de paixão por Deus maravilhoso. Davi, na hora que ele é confrontado, no versículo 13, ele diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Ele entendeu que ele tinha pecado contra Deus. E Deus também lhe disse que havia lhe perdoado e que ele não morreria. E o mais interessante desse texto, meus irmãos, que Davi naquele momento, ele não pede a Deus coisas naturais.
Ele não fala assim: Senhor, não tira meu reino, não tira minha família, não me joga na lama aí da mídia. Mas ele fala assim: Senhor, não afasta de mim a tua presença, não tira de mim a tua presença. Davi reconheceu o seu erro, se posicionou e se redirecionou ao Senhor, reconhecendo que ele tinha falhado e que ele precisava do Senhor para poder pagar aquela conta. Seguindo mais à frente no versículo 14, fala assim: mas, o profeta Natan diz a Davi: mas, posto que com isso, deste motivo, e que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Deus dá um decreto sobre a vida de Davi e comunica que aquele filho do pecado, aquela criança que nasceu do pecado dele com Betseba, iria morrer. Mas Davi tinha fé, irmãos. Davi era um homem de fé, e sabendo do amor e da misericórdia de Deus, Davi ele entra em jejum, e ele vai buscar a presença do Senhor, e ele fica jejuando e orando, até que o Senhor cumpra o seu decreto, que era a morte da criança. O que eu aprendo com Davi, que quando chega a fatura, eu não posso escondê-la dentro do guarda-roupa, eu não posso riscá-la, eu não posso rasgá-la, mas eu tenho que ir para os pés do Senhor. Quando chega a fatura, meus irmãos, que ela não chega na sua casa, mas se ela chegar, vá para os pés do Senhor, vá para os braços do Senhor e peça que Ele te ajude a pagar por essa fatura. Sabe, às vezes ela está pequena, às vezes tem só uma linha ali, vai ser fácil de sair dela, mas você tem a decisão hoje de poder continuar crescendo a sua fatura até que o limite acabe, né? Porque o cartão de crédito bem não tem um limite. Creio eu, tá, irmãos, na minha imaginação, que Deus também tem um limite para nós. Assim como foi com Davi, Deus também tem um limite para nós. E que você não use até a última linha da sua fatura, mas que você se arrependa daquilo que você tem feito nesses dias. Sabe, irmãos, nós temos depositado muito a nossa confiança em homens, temos depositado muito a nossa confiança nas pessoas, e esquecido de buscar no Senhor a nossa confiança, as nossas necessidades, buscar dele a revelação, a palavra para cada dia que vamos caminhar. A nossa igreja, eu amo a nossa igreja pelo método do discipulado. Eu sempre falo, o discipulado é uma ferramenta que nos trabalha. E eu tenho orado nesses dias que o Senhor envie discipuladores igual a Natan, que confronte as pessoas, que corrija as pessoas na palavra de Deus, que confronte naquilo que ele precisa ser trabalhado, para que ele possa ser transformado e possa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe, irmãos, jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite, não tem idade para ser confrontado. A palavra de Deus, ela é do Velho ao Novo Testamento, ela é a mesma palavra. Muitas pessoas falam assim: para pregar para jovens, para adolescentes, tem que ser no Novo Testamento, com a palavra mais leve. Eu quero te dizer que a palavra, ela é do início ao fim do Evangelho, e ela é uma palavra para te despertar. Vai depender da fome que você está aqui nessa noite. Essa palavra pode surtir um efeito na sua vida sobrenatural. Depende da fome que você tem por Deus essa noite. Depende do amor que você tem por Ele, do temor que você tem por Ele. É muito fácil falarmos, é muito fácil chorarmos na presença, é muito fácil vir para os cultos, mas é difícil, irmãos, nós nos colocarmos de joelho e contarmos os nossos pecados ao Senhor, expor a nossa dificuldade, expor as nossas mazelas ao Senhor. E Davi faz isso aqui. Davi coloca nas mãos do Senhor aquele tempo. E o texto diz que quando a criança morre, Davi vai para o templo e adora o Senhor. Sabe o que eu aprendo com Davi nisso, irmãos? Que Davi diz que Deus é Deus independente da situação. Davi reconhece que o que Deus fez era o melhor para ele. Sabe, perder um filho não deve ser fácil, mas imagino eu que o coração de Davi estava aos pedaços. Davi estava somente no pó, mas Davi vai ao templo e adora o Senhor. E após adorar o Senhor, Davi retorna para sua casa, senta-se à mesa e participa de um banquete. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer a hora que a gente tem que estar aos pés do Senhor. Porque às vezes a gente quer viver só de banquete,
Às vezes a gente quer viver só de pedir. Não sei se os jovens são assim, os adolescentes, mas na minha fase de adolescência, de juventude, eu pedia muito, eu queria muito ter muitas coisas, eu sempre queria muito. E aí a gente vai chegando à maturidade, passando dos 40, a gente vai vendo que nós precisamos mais do Senhor. As coisas dessa terra são passageiras, tudo que vai dessa terra é passageira. E eu quero mais da presença do Senhor a cada dia. Sabe, eu creio que essa geração vai desejar o Senhor mais a cada dia. A palavra que eu tenho para você dessa noite, que você seja uma pessoa que deseja o Senhor incansavelmente. Que uma pessoa que busque o Senhor incansavelmente. Que busque ter experiências com Ele. Sabe, é muito bom ver um culto de sábado à noite com a quantidade dessa de pessoas. Muitos jovens, mesmo em meio a essa confusão toda de pandemia, estão nesse momento em boates, em bagunças, em festas, satisfazendo a própria carne. Nós precisamos aprender com Davi. Nós precisamos encerrar a fatura que estava aqui até agora, e iniciar um novo tempo com o Senhor. Não deixe a sua fatura crescer. A fatura, ela pode crescer de acordo com a sua falta de fé, ela pode crescer com a sua incredulidade, ela pode crescer com a seu excesso de necessidade pelas coisas dessa terra. Ou você achar também que Deus é muito amor e que não vai nunca chegar em você a conta para você pagar um dia. Pode ser que não chegue esse ano, pode ser que não chegue no outro, mas um dia ela vai chegar, meu irmão. Isso eu posso te dizer com certeza, que um dia a conta vai chegar e você terá que pagar. Jovem, adolescente, se guarde para o seu casamento. Não vá por aquilo que as vistas te mostram. Nem sempre um jovem bonito, uma jovem bonita é um bom partido para o casamento. Sábado, domingo eu conversava com um homem patinho, um profeta, e ele falou algo interessante. Deus coloca pessoas, os adolescentes e para os jovens, para direcioná-los para aquilo que Deus tem para a vida deles. E cabe a eles escutar. Se você escutar e exercer aquilo que Deus está falando para a sua vida nessa noite, você pode ser bem sucedido em Deus e nessa terra. Agora, se você também deixar aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida nesses dias, só a Deus pertence o seu futuro. Sabe, às vezes os olhos nos mostram coisas boas. E às vezes o seu pai fala assim, não, esse jovem não é para você. Às vezes o seu discipulador fala assim, espera mais um tempo, não namora agora, não vai nessa festa, não faz isso. Nossa, o pessoal é chato, vou lá no culto, o pessoal fica falando de pecado, fica falando de relacionamento, de namoro, para não fazer, trazendo correção. Eu quero te dizer que o Evangelho é para gerar transformação. Eu tenho falado com o Senhor nos últimos dias que eu não me permita pregar coisas para poder agradar as pessoas. Sabe quando o Evangelho é bom, irmãos? Não é quando você vai para casa alegre, não. Mas é quando ele sai amargo no seu ventre. É quando você vai para casa sentindo um gosto de amargura. É quando você vai embora para casa com raiva do pregador. Porque quando você vai para casa com raiva do pregador é porque a palavra está surtindo efeito na sua vida. Não deixe a sua visão natural focar no homem, mas foque a sua visão natural nas coisas do céu, nas coisas sobrenaturais. Deixe que Deus gere uma transformação na sua vida ao ponto que você só consiga ver a Ele, só consiga focar em Jesus. O Evangelho de Cristo não é isso que tem sido pregado nos últimos dias, irmãos. Não é só festa, não é só bagunça, não é só bonança. O Evangelho de Cristo fala de dor, fala de dificuldade, fala de luta. Pega a Bíblia, examine a palavra, veja o que passaram os homens de Deus nos tempos. Dificuldade, guerra. Mas o Evangelho de Cristo traz algo sobrenatural. Uma certeza que Ele passará por tudo isso por nós. Ele passará conosco por tudo. Todas as dificuldades, todas as enfermidades, tudo que nós iremos passar nessa terra, Ele passará por nós. E às vezes a gente está focado somente naquilo que não está acontecendo. Não passei no vestibular, não passei de ano, não consegui ganhar aquela calça, não consegui arrumar aquele namorado, não consegui ir para os Estados Unidos nos 15 anos, não consegui a festa.
Tira seus olhos dessas coisas e coloca seus olhos no Senhor. Será que você tem sido alguém que tem se dedicado a conhecer mais o Senhor, a examinar a palavra do Senhor? Tem sido alguém que tem focado no Senhor? Ou tem sido alguém que tem crescido a fatura dia após dia? Será que você tem aumentado a cada dia uma linha na sua fatura? Continuo te dizendo que ela vai vencer e você terá que pagá-la. Sabe, não é uma palavra boa de ser pregada, irmãos, porque Deus primeiro fala com a gente. E o Espírito Santo nessa noite ele me fala que é a palavra que Ele tem para a igreja nessa noite. Você acreditando ou não, você querendo ou não, mas Ele fala comigo que é a palavra de Deus nessa noite. Nós precisamos encerrar a fatura. Nós precisamos direcionar o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos levantar do chão, limpar a poeira e caminharmos com o Senhor da forma que deve ser caminhado. O nosso coração não pode estar mais nessa terra, mas deve estar nas coisas do céu. Os nossos olhos não podem estar mais nessa terra, mas deve estar nas coisas do céu. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Nós devemos caminhar com Ele dia após dia. Essa é a palavra que Deus tem me dado nesses dias. Caminhar com Ele, examinar a palavra, se derramar aos pés dEle. E às vezes daqui 10 anos você vai encontrar comigo pregando a mesma palavra. Não se assuste, porque quando Deus quer falar alguma coisa, Ele repete. E podemos ver isso no Evangelho, nos diversos Evangelhos de Cristo, Ele repetindo as mensagens das pessoas. Quando a mensagem repete muito na sua vida, é porque você não está entendendo. Eu tenho entendido isso, quando eu vou a um lugar, a pessoa fala alguma coisa comigo, chega no outro, fala alguma coisa. Eu compartilhei isso ontem com o pastor Marisa. Eu fui em 4 lugares diferentes. O pastor falou comigo, alguns dias a pastora algumas coisas, e eu fui em 4 lugares diferentes e eu escutei a mesma coisa. Deus está falando, irmãos. Temos que estar atento à sua voz. Sabe, nós temos focado muito nas pessoas, em que elas são nessa terra. E temos esquecido que Deus nos usa, independente de quem nós somos. Independente de quem nós somos. E eu, de mim, não tenho nada a te oferecer. Mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele pode fazer coisas sobrenaturais através de nós. Eu quero te mostrar nessa noite que Davi era um homem igual a nós. Era um homem sujeito aos mesmos pecados que nós. A diferença entre Davi e muitos homens dessa terra é que Davi sabia quem ele servia. Davi conhecia o pai que ele tinha. E o interessante disso tudo, irmãos, que Deus, quando Ele manda alguém te falar, Ele manda um profeta, Ele lembra, Ele traz a memória de onde Ele te tirou. Ele traz a memória de tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Ele fala aqui com Davi de onde Ele tirou antes de ungí-lo a rei. Sabe, a diferença entre Davi e Saul é que Saul, no início do seu governo, ele deixou Deus de lado e ele se tornou um homem carnal. Davi, mesmo tendo os pecados da carne, mesmo exercendo os pecados da carne, Davi nunca esqueceu quem o colocou no trono. Se localize onde você está hoje. Pergunte ao Senhor o que tem em você que não o agrada nessa noite. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Pecado tem nome, já falei isso aqui. É preciso ir aos pés do Senhor e falar com o Senhor o que você tem feito de errado, o que você tem passado, por onde você tem pisado, por onde você tem caminhado, aonde os seus olhos têm olhado. Não é fácil, irmãos, assumirmos os nossos erros e os nossos pecados. Mas Deus te deu um discipulador, te deu um líder, né? Está aí Josiel, está aí eu e Renata com os adolescentes, Josiel e Cris. Josiel e Cris são pais e mães espirituais. Vocês podem, a qualquer tempo, chamá-los e expor a situação que está vivendo. E eles, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai ser direcionado a trazer algo para a sua vida de libertação e cura. Comecem a entender que Deus tem colocado pessoas na sua vida para te ajudar a superar dificuldades. Quando eu orava para essa palavra, Deus me mostrava que tem pessoas em nosso meio que têm passado por dias difíceis e não têm compartilhado o que tem passado.
Deus te fala nessa noite, meu irmão, minha irmã, que Deus colocou pessoas aqui nessa casa, na casa do Senhor, que podem te ajudar na caminhada daquilo que você tem passado. Nós temos os pastores e as suas esposas que podem te apoiar, mas depende de você. Depende de você se humilhar igual Davi, se colocar na brecha e apresentar ao Senhor as suas mazelas e pedir que o Senhor as cure. Temos que parar de viver de encontro em encontro. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que só vê Deus no encontro. Depende de encontro, depende de conferência, depende de culto, depende das movimentações da terra para poder ter um encontro com o Senhor, para poder ser tocado. Já acabou esse tempo. É tempo de termos um encontro diário com o Senhor. É tempo de nos apresentarmos diariamente ao Senhor, para que Ele nos toque e nos cure dia após dia. O seu coração pode estar linkado a Deus, mas também pode estar totalmente linkado a essa terra. Eu te pergunto, aonde ele está linkado? Terra ou céu? Essa terra vai ficar. As coisas do céu são eternas. Se posicione igual Davi. E se a conta chegar, meu irmão, não rasgue a fatura. Não esconda a fatura, mas pague-a com o Senhor. Pague-a aos pés do Senhor. Pague-a na intimidade do Senhor. Busque alguém para ajudá-lo a pagar. Sabe, eu creio que o profeta Natan, ele ajudou Davi a pagar aquela fatura, em oração, intercedendo. Porque o profeta, ele tem essa característica de confrontar, mas também tem a característica de amar. Dê a oportunidade de Deus usar uma pessoa para poder falar na sua vida, de poder te transformar, de poder te amar, de te ajudar a ser curado, a ser transformado. Sabe, eu creio nessa geração. Eu creio na geração que são pessoas conhecidas por serem amantes de Jesus, por serem apaixonadas pelo Espírito Santo, por ser cheias do Espírito Santo, por ser adoradores por excelência. Não ser conhecidas pelo testemunho. O ex-adúltero, o ex-drogado, o ex-prostituto. Sabe, irmãos, ser conhecido por aquilo que ele foi em Cristo, por aquilo que ele foi feito através de Cristo, pelo legado que ele deixou sobre a terra através de Cristo, pelo seu testemunho de Cristo sobre a terra. Nós gostamos muito de ser chamados de cristãos, uma palavra que tem um peso muito grande, porque cristão significa semelhante a Cristo, um pequeno Cristo nessa terra. E nós temos sido isso, irmãos. O Senhor me confrontou esses dias. Nós temos sido isso. Quem nós temos sido nesses dias? Qual a nossa posição nesses dias perante a sociedade? Nós temos nos posicionado como contra o pecado. Nós temos nos posicionado como contra aquilo que não agrada ao Senhor, contra aquilo que fere os conceitos da palavra de Deus. Quem nós temos sido nesses dias? Nós temos preocupado muito em apontar pessoas, defeito de pessoas, julgar pessoas, achar defeito nas pessoas, mas temos dificuldade de olhar para dentro de nós. Esse texto traz uma passagem de Davi, que mostra claramente, quando o profeta Natan confronta Davi, ele conta uma história de um homem que tinha somente uma ovelha, ele engorda ela, cuida dela, e aí vem uma outra pessoa, e faz um banquete com essa ovelha, e aí Davi fala assim: esse cara merece a morte, tem que matar ele. Aí Natan fala assim: essa pessoa é você. Você tem um monte de mulheres, tem dinheiro, palácio, e você vai lá e pega a única mulher de Urias. E aí Davi fala assim: pequei contra o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem facilidade de achar o defeito do outro, tem facilidade de achar o pecado do outro, e não consegue ver o que está em nós, não consegue ver a trave que está em nossos olhos, não consegue ver como a gente tem caminhado por essa terra, deixando um mau testemunho do Evangelho de Cristo. Está longe de eu ser perfeito, vai estar longe de vocês serem perfeitos, mas nós precisamos reconhecer quanto nós erramos. E Davi me mostra uma característica maravilhosa desse texto: o reconhecimento pelo erro, o pedir perdão a Deus e adorar o Senhor independente da situação, honrar o Senhor em pagar a fatura do pecado.
Nesses dias as pessoas têm achado muito fácil empurrar debaixo do tapete, trocar de igreja, né? Trocar de cidade, ir para outro local. É fácil, irmãos, esconder o nosso passado, esconder as nossas mazelas. Mas quando eu decido adorar o Senhor, independente da situação, e apresentar o que Ele fez na minha vida, eu quebro a barreira no mundo espiritual e não permito que o inimigo mais aponte o dedo para a minha vida, nem para a minha cara. Nessa noite, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Se você tem uma fatura, se ela já venceu, ou se ela vai vencer, ou se ela está na metade, ou se ela está encerrando. Não sei como está a sua vida, jovem, adolescente, adulto. Não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. E eu te digo, se você apresentar a sua fatura para Ele, antes dela vencer, ela poderá ser paga, junto com o Senhor, aos pés do Senhor, de forma menos trágica do que aconteceu com Davi. Se Davi estivesse na guerra, meus irmãos, guerreando com seu exército, fazendo o que era para aqueles dias, caminhando na direção que era daqueles dias, Davi não tinha pecado. E eu quero te dizer, que se você estiver caminhando na liderança dessa igreja, junto com os irmãos, adorando o Senhor, buscando a Deus, buscando no Senhor, na palavra, você não vai cair em pecado. Se você estiver fundamentado em Cristo, estiver com os olhos fitados no Senhor, você não vai cair em pecado. Você não vai ser uma pessoa que irá pagar uma fatura alta. Mesmo que você erre, você conseguirá acertar suas contas e conseguirá caminhar continuamente firme com o Senhor. Esqueça os altos e baixos da vida. Esqueça os altos e baixos, esqueça os pecados dos outros. Foque na sua vida, foque na sua casa, foque no seu lar. Seja determinado a estar com o Senhor. Seja determinado a ter uma vida diferente a partir de hoje. Eu estou te desafiando a ser alguém diferente a partir de hoje. A ser alguém que realmente tem intimidade com o Senhor. Eu estou te desafiando a apresentar a sua fatura ao Senhor, a colocar os seus pecados na mão do Senhor. Sabe, é muito fácil viver nos dias de hoje, porque tem uma chamada hipergraça que caminha pelas igrejas, que fala que tudo é muito bom, que Jesus é Salvador, que não vai acontecer nada com você. Mas eu quero te mostrar nesse texto, que Jesus também é fogo consumidor. Jesus também é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor.